Mais uma edição aqui do nosso podcast Carreira e Negócio. E hoje a gente vai tocar um tema bastante interessante, porque do que adianta, né, ter sucesso na carreira, ter sucesso no negócio e não ter com quem compartilhar? Eu trouxe aqui Rosana Braga. Rosana, muito obrigado. Rosana, ela é psicóloga, escritora best-seller, jornalista, né, uma profunda conhecedora do tema. Obrigado aqui pela sua presença, Rosana. Eu que agradeço, Jorge. É sempre um prazer contribuir aí com os empreendedores, os empresários, para falar um pouco dessa inteligência emocional que é tão importante, né? O Rosana, então, começando assim, de forma mais direta, como que se faz para ter um relacionamento duradouro, né? Um relacionamento afetivo duradouro? Qual é o segredo, a dica? Porque tem tanto casamento que não dá certo, e o cara tenta a segunda vez, a terceira, parece que erra nas mesmas coisas, né? Uhum. O que você traz aqui de experiência e conhecimento para gente? Olha, eu começaria dizendo como dá errado é acreditar que casamento é sorte. Casamento é escolha, casamento é decisão. Então, se você quer que o relacionamento dure, você tem que ir com uma escolha, uma decisão e com um nível de maturidade, sabendo que não é algo que, se for gostosinho, se for legal, se for tudo maravilhoso, eu fico, e se tiver problemas, eu vou embora. Porque tem muita gente que fala, eu vou casar, mas se não der certo, separa. Cara, não vai dar certo muitas vezes, mas esse não dar certo depende de como você vai encarar. É uma oportunidade de crescimento, de evolução, de amadurecimento, de aprendizado e de decidir de novo. Quero fazer isso dar certo. Quero escolher de novo essa pessoa, esse casamento, essa relação. Mas aí você falou assim que durante esse processo algumas vezes não vai dar certo. Como é que a gente reduz essa chance ou cria assim os guardrails para Aham, evitar que seja um acidente um pouco pior, né? Como é que aham. lida com isso? Olha, em uma palavra, Jorge, eu diria que é diálogo. Diálogo honesto, diálogo humano, diálogo adulto, porque não tem outro jeito. São duas pessoas diferentes que se encontram numa altura da vida onde já tem crenças, onde já tem posturas, comportamentos, hábitos, alguns muito legais, outros nem tantos. E esse legal ou não vai depender da interpretação do outro, que tem também as suas crenças e os seus hábitos e comportamentos. Então, só com um diálogo que dá para você negociar. Casamento, relacionamento é uma negociação, não comercial, mas afetiva. E nesse sentido, essa negociação só vai chegar num meio termo, digamos assim. Às vezes um vai ceder mais, em outros momentos o outro vai ceder mais, mas não deixa de ser uma negociação. E essa negociação, quanto mais claro for o diálogo, melhor vai ser o resultado. Mas na prática, vamos supor assim que você falou e Uhum. caiu assim a carapuça, falou, nossa, eu não tenho diálogo. O que eu deveria fazer hoje, assim, como é que eu estabeleço isso? Já que eu não tinha essa consciência, eu não Uhum. pratico, talvez eu tenha aqui todo um sistema de crença que pode estar travando isso. O que eu faço? Sim. Como que eu posso trabalhar essa questão? Realmente muito bem colocada a sua questão, porque diálogo não é algo fácil para todo mundo, né? Tem gente que tem muita dificuldade de iniciar um diálogo. Então, eu acredito que para a pessoa que tem dificuldade, para quando isso não está estabelecido ainda na relação, talvez seja importante um trabalho de autoconhecimento antes. Por que é tão difícil se expressar? Por que é tão difícil falar? Ou talvez a pessoa até queira ter um diálogo, até tenha diálogos na relação, mas sempre acaba em desastre, né? Uma discussão, não consegue chegar no senso comum, nenhum dos dois fica satisfeito, talvez até piore quando conversa, e aí a pessoa ao longo da relação termina preferindo não falar nada. É melhor deixar passar, é melhor o tempo, só que isso é meio como empurrar a sujeira para baixo do tapete. Então, eu diria que quando a pessoa até tem essa disponibilidade, mas não sabe como, não consegue chegar num consenso toda vez que se propõe a um diálogo, fazer até um curso mesmo de conversação adulta, de comunicação não violenta. Tem muitos treinamentos hoje de autoconhecimento que traz essa habilidade da conversa, habilidade da expressão afetiva. Porque isso facilita muito. Muitas vezes a gente vai para um diálogo, especialmente com quem a gente ama, com quem a gente tem intimidade, um diálogo que começa com acusações, com cobranças. A gente parte do pressuposto que o que a gente está sentindo de ruim, que o que está de ruim na relação
o outro é o responsável, e pior do que essa palavra responsável, o outro é o culpado. Uhum. Então, aí a tendência é que o outro passe a se defender, a se justificar, e aí não chegue num consenso mesmo. Então, acho que aprender a se comunicar, então, diálogo adulto e uma comunicação não violenta é fundamental também para fazer dar certo. E você acha que precisa ter algum tipo de maturidade? Eu vejo assim, tiveram casamentos que as pessoas se casaram, se conheceram bem novas, casaram Uhum. e perdurou muito tempo e tudo, e outros que talvez por ter se conhecido muito novo e não ter tido maturidade, não deu certo, aprendeu durante o processo. Como é que você avalia, né? Será que eu estou maduro para casar? Será que eu preciso de, como que eu ganho esse amadurecimento antes, durante ou depois, né? Uhum. A gente tem um costume de avaliar a maturidade de uma pessoa pela idade. Isso nem sempre é tão linear assim, né? Tem pessoas mais novas, bem mais maduras do que pessoas Aham. mais velhas. Mas também não é tão matemático assim dizer, ai, como é que eu posso saber se eu estou maduro o suficiente para casar? Nada como a prática, né? Então, a gente vai descobrir muitas dificuldades que a gente mesmo tem num relacionamento ao longo do tempo. Então, uma relação que no começo pode ser cheia de paixão e de disponibilidade, e a pessoa está ali pronta para ceder e para fazer o outro feliz, aquela coisa toda, ao longo do tempo isso pode ir diminuindo, pode ir cansando por uma série de fatores, e aí vai ser hora de rever qual é a minha postura dentro dessa relação. E aí o diálogo vai ser muito importante. Ou não, às vezes um casal casa jovem ou não tão jovem e no começo da relação é super difícil, eles batem de frente, têm dificuldade de alinhar as expectativas e depois com o tempo isso vai ficando mais fácil. Então cada relação é uma relação, cada casal eu costumo dizer que um casal é como uma fórmula química, né? São dois componentes que juntos vão dar um resultado que com outra pessoa também seria diferente. Então, é um composto ali que vai ter que sendo ajustado na dose. E isso acontece muito melhor na prática. Eu acho que não tem como você ter certeza absoluta, 100% antes de casar que você está pronto. Uhum. O que dá para você se questionar é quanto eu trabalho o meu autoconhecimento, quanto eu sei dos meus limites, quanto eu estou maduro o suficiente para ter uma postura clara perante o outro, porque tem casais que eles vão se ajustando nos extremos. Então, um sempre cede, o outro, né, tem aquela teoria nas relações, se você é o doador, o recebedor ou o trocador, né? Então, tem relações em que eu só dou, em relações em que eu só recebo e relações em que eu tô preparada para essa troca. Isso também depende de maturidade e depende também da postura do outro. Eu também costumo brincar que um relacionamento pode ser meio comparado com uma gangorra. Então, se você tá muito lá em cima, o outro tende a ficar embaixo. Se você tá muito embaixo, o outro... Então, tem que ir os dois, um olhando para o outro, e nesse diálogo, nessa negociação de expectativas, você ir encontrando um equilíbrio para essa relação. Só que tudo que eu estou falando aqui são palavras subjetivas, não é uma coisa óbvia, matemática, é algo que você vai sentindo, que seu próprio corpo vai te mostrando. Então, como é que você está nessa relação? Como é que você se sente? Como é que fisicamente você está quando o outro chega? Seu coração acelera, sua respiração fica mais... O corpo vai te mostrando o quão à vontade, o quão integrado, o quão confiante você está perto do outro. E aí, se você vai percebendo isso, você pode ir ajustando ao longo da relação. Percepção e feedback, né? Exatamente. Como em qualquer empresa, né, Jorge? Aí, como a gente fala aqui muito de carreira, negócio, você se tornou uma sumidade no assunto, escreveu livros que foram best-seller, programas de televisão. Como é que é essa jornada, assim? Como é que, dado um tema específico, aí mais focado aqui na psicologia, na relação humana, esse processo de criar essa autoridade toda? Como é que foi esse processo? O que você aprendeu com esse processo? Pois é, nada como ser o seu próprio avatar transformado, né? Na verdade, assim, eu fui criada para ser uma boa esposa, dentro do conceito
dos meus pais, que me ensinaram isso, dentro de uma religião católica, que tem os seus dogmas, tem os seus preceitos, né? E cresci com essa crença de que eu tinha que ser uma boa esposa e, por isso, tinha que cumprir um certo protocolo. E aí na verdade, já comecei meio fora desse protocolo, porque fui morar com o pai do meu filho e fiquei 3 anos e pouco com ele. Com 24 anos, eu voltei para casa dos meus pais com o meu filho com 2 anos de idade. E isso foi uma grande frustração para mim, porque eu me questionava o que é que eu tinha feito de errado. Não que eu estivesse num lugar de, a culpa foi toda minha. Primeiro, a frustração vinha de porque eu quis separar. E como que eu poderia querer separar se eu fui criada justamente para nunca se separar? E então, eu comecei a trabalhar, na verdade, na época eu já fazia terapia há 2 anos, então eu já trabalhava esse autoconhecimento. Mas a partir daí eu voltei muito, na época eu era jornalista, então eu tinha possibilidade de entrevistar pessoas, profissionais e de trabalhar os temas, estudar temas, então eu Mas foquei... era jornalista geral, tema geral, ou tinha alguma coisa específica? Não, então eu fazia publicações para banca de jornal na época, que tinha muitas, né? E eu tinha uma certa liberdade para definir temas. Então, eu poderia propor, eu quero fazer uma revista sobre comportamento, eu quero fazer uma revista sobre psicologia do relacionamento. Então, eu meio que fui direcionando porque eu tinha minhas vantagens, eu também aprenderia, né? E, paralelamente, na minha própria jornada pessoal, eu tinha essa busca, era uma meta. Entender por que tinha dado errado. Se eu tinha sido trabalhada a vida toda para dar certo. E aí eu fui compreendendo as minhas crenças sobre relacionamento, as minhas crenças sobre os homens, de que forma eu não fui clara no meu posicionamento dentro daquele relacionamento, de que forma eu engoli as coisas e escondi as frustrações na relação para tentar ficar tudo bem. Então, eu também me faltava maturidade para me colocar de uma forma mais clara naquela relação. E aí fui trabalhando em outros relacionamentos até acontecer um segundo casamento. Aí isso foi 11 anos depois, então eu já estava com 35 anos, mais madura enquanto experiência de vida, mais madura enquanto estudo e busca e terapia e autoconhecimento, cursos de todas. Aí eu já tinha feito também uma pós em educação sexual. Eu vi que ao longo dessa busca por respostas, eu também percebi várias limitações nas minhas crenças sobre sexualidade, e aí eu não queria repetir essas crenças até na criação do meu filho. Então eu fui trabalhar também essa parte, que eu acho que nós mulheres, ainda mais numa geração mais antiga, eu até trabalho bastante no livro novo essas questões, a gente traz também muitas crenças limitadas e equivocadas e imparciais e parciais sobre a sexualidade. Então, nada como autoconhecimento. O próprio avatar, né? Exatamente. Aí você falou que aproveitou para fazer essas revistas, o tema que você queria trabalhar. O podcast foi um pouco disso também, assim. Eu estava num momento de transição de carreira, vou falar sobre carreira e negócio, vou entrevistar um monte de gente, vou fazer as perguntas que eu estou precisando fazer naquela época e funcionou bem, né? Perfeito, né? Mas você comentou, acho que eu peguei aqui 2 coisas. Você falou um pouco de religião e falou um pouco da pressão que existia mais no passado. Acho que a nossa geração, mais ou menos, foi uma geração, pelo menos que os pais foram pós-revolução sexual, foi uma quebra um pouco de um padrão mais antigo, né? Você pensa, o que você, quando você olha geracional, então tem a geração assim, dos nossos avós, dos nossos pais, a nossa, a dos nossos filhos, você vê que mudou a questão do relacionamento, melhorou, piorou, está diferente? Qual é a sua leitura quando você pega de lá, sei lá, de 80, 90 anos atrás até agora, como que isso foi evoluindo? Olha, eu acho que tem uma visão do coletivo e tem uma visão de cada família, né? De cada núcleo, micronúcleo, digamos assim. E se a gente for olhar tanto no coletivo quanto no micro, tem prós e contras. Então, claro que veio acontecendo uma abertura, uma conscientização, um acesso à informação, uma liberação sexual e
no modo de como se relacionar, de como você conhece o seu parceiro, de como você escolhe o seu parceiro, né? Essa liberdade, digamos assim, flexibilidade, a gente poderia usar aqui alguns nomes, que são benéficas, que são bem menos repressoras ou castradoras do que antes. Mas eu acredito também que todo movimento, quando ele sai de um extremo, a primeira tendência é ir para o outro extremo, até depois voltar a encontrar o equilíbrio. E eu acredito que a gente está num momento de outro extremo. A gente tem uma geração em que tem mais conhecimento, mais acesso ao conhecimento, digamos assim. Não sei necessariamente se tem o conhecimento, mas tem mais acesso, tem mais liberdade, tem mais flexibilidade, tem mais opções, mas muitas vezes não tem resiliência, não tem o que os nossos avós, os nossos pais, muitas vezes, tinha mais essa paciência de investir mais no relacionamento, de acreditar, de trabalhar, Eu não sei nem também se trabalhar, porque talvez eles não tivessem esse recurso ou essa possibilidade. Eu acho né? que tinha uma época que não tinha nem opção de divórcio, né? Não tinha opção, e também não tinha opção de terapia, de cursos, treinamento de autoconhecimento. Era meio que uma obrigação de estar junto, de criar os filhos, talvez tido como uma responsabilidade, às vezes ligada à religião ou não. Mas, enfim, essa possibilidade de escolha hoje, ela é muito benéfica, mas quando ela se torna quando ela ganha um viés de irresponsabilidade, de aquela famosa frase, não tá bom, separa, como se... Eu nem acredito que seja tão assim, porque ninguém casa para separar, né? A gente sempre quer que dê certo. Mas, às vezes, falta essa... Tem tantos recursos e tantas possibilidades que, às vezes, eu sinto que nessa geração mais jovem, falta um pouco dessa vontade de fazer dar certo. Agora, estou generalizando? Na minha fala, sim, mas não dá para generalizar. Tem muita gente, sim, em busca. O que eu vejo muito positivo hoje, Jorge, é que a gente conhece... Qualquer pessoa que pensar aqui, ou a maioria de nós, conhece muitos casais que estão juntos há 10, 15, 20 anos e ainda estão investindo para um relacionamento bacana, para uma felicidade conjugal. E eu acho que antes tinha mais talvez até por não poder separar, ou eu sempre falo do jogo ganho, né? Quando a gente acha que o jogo tá ganho, a gente para de cuidar. Não vai separar mesmo? Vai ser isso para sempre, né? Para de cuidar. E hoje, como a gente sabe que a separação pode vir e que vai ter prejuízo, como você mesmo disse, né? Uma pessoa que tem sucesso numa empresa, sucesso financeiro, quer ver isso tudo bagunçar, ruir, é a separação, né? Só, teoricamente, já cai 50%. Mas eu acho que hoje as pessoas investem, o lado positivo disso é que investem mais no cuidado com a relação. Para que seja bom. A gente não quer ficar numa relação só por ficar. Então... E o papel da mulher, assim, deixa só contextualizado, por exemplo, a minha mãe, ela sempre trabalhou muito, médica, assim, às vezes num dia de trabalho ganhava mais que meu pai ganhava um mês inteiro, né? Então, assim, pelo menos meu viés foi sempre assim de uma mulher muito forte e tudo mais. Mas o que eu vejo, e eu queria testar, eu vejo agora uma tendência e talvez um resgate religioso, uma tendência de falar que não, o homem tem que ser o provedor da família, a mulher tem que estar mais preocupada com o lar e com os filhos, apoiar o marido. Eu não fiz, mas assim, legendários, essas coisas assim, acho que um resgate à masculinidade e assim, a definição de papéis bem claros, né? Então, assim, como que você vê, né? Porque quando fala assim dos meus avós e tal, acho que era uma coisa rígida e você tinha que seguir aquilo by the book. Depois você vê uma fase onde teve todo esse processo, essa inversão, né? O pêndulo foi lá para o outro lado. Né? Então, as mulheres tomando espaço e tudo mais, mas eu vejo esses movimentos agora, é um movimento onde o casal, eles aceitam, inclusive, esse papel de bom grado e aparentemente, vendo pelo menos de fora, parece que a relação em casamento está indo muito bem, né? Eu queria um pouco da a sua leitura, acho que você tem mais bagagem sobre isso, assim, especialização no assunto, para entender um pouco também qual é a sua visão, né?
Então, eu acho que a gente está falando de tendências, né, Jorge? E realmente, porque, por exemplo, né, é curioso, você trouxe a sua mãe como médica, que fazia mais dinheiro que seu pai e tal. Não é a minha realidade, por exemplo. Meu pai sempre trabalhou fora, minha mãe também trabalhava quando era solteira, depois teve eu e meu irmão. Começou a trabalhar em casa como costureira e aí depois, né, teve um comércio, mas o foco do provedor era sempre no meu pai. E tanto que em alguns momentos, é que eu acho que eu nem ouvi, né, ainda bem assim, mas em alguns momentos a minha mãe chegou a dizer que não era importante eu estudar, que o importante era ser uma boa esposa e que Uhum. se eu estudasse, se tivesse um trabalho, ok, mas não era o foco. E eu não, como eu sempre gostei de estudar, e nem era uma coisa assim, eu não tinha muito uma coisa de tenho que ter o meu dinheiro, tenho que ser a provedora da casa, eu não tinha essa visão. Mas eu gostava muito de estudar, e aí, obviamente, depois eu queria exercer minha profissão, sempre gostei de escrever e tal, depois fiz psicologia. Mas eu acredito que essa tendência hoje é, de novo, essa questão do pêndulo. É isso mesmo que você falou. Nossas avós foram muito submissas nesse ponto, então muitas até gostariam de ter alguma autonomia, alguma independência financeira e de decisões dentro dessa relação e não puderam. Aí vieram as nossas mães, que nesse movimento da mulher ganhar espaço, da mulher ganhar dinheiro, muitas vezes a mulher sustentou a casa, né? E a gente pode ver isso em diferentes classes sociais, de diferentes maneiras, mas as mulheres de alguma forma se masculinizaram, trouxeram esses comportamentos masculinos para a relação, e aí hoje a gente vê de novo esse pêndulo voltando num resgate, que não é como no caso das nossas avós, de uma coisa obrigatória, mas é de um reposicionamento de gênero, de um reposicionamento de papéis dentro dessa relação. Eu acho válido, desde que isso tudo aconteça com consciência, com escolha de cada um, com cada um sendo ouvido, né? Porque eu acho que vai ter mulher que vai adorar, e tem até um termo, outro dia que eu ouvi dizer, das meninas que não querem trabalhar, que querem ser só mãe e dona de casa. Eu esqueci agora o termo que eu ouvi, mas é bem esse lugar que era das nossas avós, né? De não ter que trabalhar e cuidar só da casa, do marido, dos filhos. Então, de alguma forma, é uma tendência de volta, espero que com mais consciência e mais escolha, né? Pra gente não cair de novo. O que eu trago aqui dessa personagem é uma personagem que depois de 30 anos de casada, com 50 anos de idade, está se questionando das escolhas que fez por um momento da história em que uma boa mãe era aquela que deixava de trabalhar para ficar em casa e cuidar dos filhos, né? Então, assim, em outras palavras, assim, assim, a mulher tem que ter a opção de fazer e ser o que ela quiser. Eu E se acho. por acaso entender que a melhor configuração, no caso dela e da relação dela, é uma configuração onde você tem o masculino como provedor Uhum. e a esposa tocando o dia a dia da família, é uma opção válida se tem esse acordo, é uma das possibilidades, né? Estou dentro aqui essa Sim, eu leitura. acredito que independente dessa tendência do momento, eu sempre defendi justamente essa negociação também. Então, Uhum, até é legal ter esse tipo de conversa antes de casar. O que o marido espera da esposa? O que a esposa espera do marido? Porque imagina uma esposa que se casa esperando que o marido seja provedor e o marido se casa esperando que ela seja parceira de contas, que ela continue trabalhando e ajudando a compor o orçamento da casa. Já começa com uma expectativa diferente. Então, se conseguir ter esse alinhamento de expectativas antes e chegar a um consenso, então tá, eu trabalho até ter o bebê e quando tiver um bebê eu fico 5 anos em casa, eu não sei. Eu tinha, por exemplo, uma expectativa de trabalhar, sim, sempre quis, mas tanto que eu tenho um filho só e a minha ideia era, vou ter um filho e só vou colocar esse filho na escola aos 3. Eu não queria, era uma decisão minha, eu não queria com 4 meses ter que parar de amamentar e colocar numa creche. Eu queria esperar ele ter 3 anos para ir para a escola. Então, eu deixei de trabalhar? Não, mas eu montei um esquema onde eu trabalhava em casa e ele ficava comigo.
Já era jornalista, então ele só foi para a escola aos 3 anos de idade. Mas isso foi um acordo, eu terminei me separando no meio, mas consegui manter essa dinâmica de trabalho. E até por isso decidi não ter o segundo. Eu era muito nova e eu queria investir na minha carreira. E um filho só para mim era um bom número. Então, tudo isso são escolhas que vão ter consequências e que vai impactar na sua decisão, tanto profissional quanto pessoal, né? São muitos papéis, né? É. E você mencionou algumas vezes o livro. Você escreveu, acho que uma dezena de livros, né, se eu não estou enganado. Esse é o 13º. Então... Aham. E os primeiros livros foram livros mais técnicos, né? Isso. Mais focados. Eu queria entender primeiro, assim, o processo, né, de virar escritora. Acho que, Aham. lógico, né, sendo jornalista já está com meio caminho andado, Sim. a gente vai voltar para um tempo também que era mais difícil publicar um livro. É. Não era tão simples quanto hoje. Como é que foi primeiro esse processo, né? Uhum. O que deu certo, né, para ter tanta visibilidade e, primeiro, conseguir publicar, porque era difícil, né, na época Uhum. publicar, depois você virar best-seller, e Uhum. depois comentar um pouco também dessa mudança, porque você saiu do livro mais técnico e foi para romance, né? Sim. Então, se puder passar um pouco dessa trajetória aqui como escritora. É, realmente o mercado, o universo de livros mudou muito, né? Eu me lembro que, assim, sempre gostei de escrever, no começo com poesia, depois fui amadurecendo essa questão na área de relacionamento. E como jornalista, como eu disse, eu tinha essa liberdade para escolha de temas, e eu me lembro quando eu estava com 27 para 28 anos, o dono da editora que eu trabalhava falou: eu quero. Ele queria entrar no mercado de livros nas bancas de jornais. E ele me chamou e falou: eu quero que você escreva um livro. E aí eu falei: nossa, mas sobre o quê? Ele falou: sobre o que você quiser. E aí eu fiquei: meu Deus, eu vou escrever sobre o quê? E como eu já estava nessa busca, nesse processo, nesse estudo. E na época estava muito em alta o tema Almas Gêmeas, tinha aquela Mônica Bonfiglio que tinha estourado no tema. Eu me questionava muito essa coisa assim de, todo mundo quer encontrar uma alma gêmea, todo mundo quer encontrar... E essa alma gêmea é sempre idealizado, né? Sempre alguém maravilhoso, interessante, bonito, que vai me entender, que vai me amar e tal. Mas e a gente, né? O quanto a gente está se preparando? Porque se essa alma gêmea é da minha e eu espero tudo isso dela, eu tenho que ser parecida, né? Uhum. E aí eu lancei Alma Gêmea, Você Está Pronta para Ser Encontrada? Que era justamente um olhar inverso, não em busca do outro, mas em busca de si mesmo. E foi muito legal, deu muito certo. Em bancas de jornais o livro era mais em conta, porque a tiragem era muito maior. Então foi uma experiência muito boa. E aí, como esse livro se difundiu, uma pessoa que conhecia esse trabalho me indicou para a editora Mercúrio, que me chamou para escrever o segundo livro. E aí foi se tornando, na época, começava aqueles portais de autoconhecimento, época de 2000, eu lembro que lançou Somos Todos Um, que era um portal, ainda é, né? Ainda existe, mas na época era meio que o único portal de autoconhecimento. Eu escrevia artigos semanais. Eu lembro que o Chiniachik, na época, via o meu movimento de toda semana enviar um artigo para uma base. Não sei como chegou até ele. Ele ficou muito impressionado com esse movimento de divulgação do tema e tal. Me convidou para lançar um livro. Eu lancei com a editora Gente, então também foi um boom nesse sentido. Lancei o Faço o Amor Valer a Pena. E aí isso foi crescendo, eu tive convites de outras editoras, o que era muito legal, porque era quer dizer, não que hoje não seja só diferente, né? Mas era uma coisa meio de um lugar de autor. A gente era convidado a escrever um livro, mandava para a editora fazia tudo, lançava nas livrarias físicas, que era o boom da época. E aí a gente ganhava direitos autorais. Então isso foi acontecendo de uma forma orgânica, muito bom. Foi muito bom para mim também me trabalhar. E aí depois veio o convite do Anderson da Buzz para escrever meu primeiro romance. Eu sempre quis escrever, mas me julgava incapaz de escrever um romance. Falava, não, eu não vou saber fazer diálogo, escrever uma história, começo, meio e fim e tal. E aí foi até curioso, porque ele disse, digo mais. Foi assim, depois de uns 2 anos do boom do 50 Tons de Cinza. E ele falou, digo mais, eu quero um romance picante. Olha, agora você me lascou, né? Porque muito menos. E eu sempre brinco que o curioso é que o meu
minha atenção, meu medo era escrever porque meu pai ia ler. Então, eu não ligava que o marido fosse ler, eu não ligava que o filho fosse ler, mas pensar que o pai ia ler era meio... Mas eu falei, não, né? Vamos amadurecer essa questão, vamos trabalhar e vamos escrever. E aí eu escrevi O Outono na Grécia, que foi meu primeiro romance. Eu fui pelo viés tântrico, que me pareceu mais fácil, então era picante pelo Tantra. E foi muito legal, eu super amei escrever o romance, e aí esse foi o segundo, Café com Frida. Então foi meio que acontecendo. Esse é o primeiro que eu escrevi sem ser encomendado. Totalmente decisão minha, sem influência de nenhum editor, sem influência de nenhuma tendência, assim. Então, é um livro livre, muito... Aqui tem muitas mulheres pacientes, mulheres amigas, tem a mim também, tem um retrato de um feminino bem amplo, assim, um espectro. E sobre o que é Café com Frida? Café com Frida, eu admiro muito a Frida Kahlo, que é a artista mexicana, né, pintora mexicana. Ela morreu em 49 ou 50, acho que 54 ela morreu. E li muitas biografias da Frida. Ela sempre me pareceu uma mulher muito à frente do seu tempo, muito revolucionária e com uma visão da sexualidade feminina muito livre. E aí a minha personagem, a Marcela, tá em crise, tem 49 anos, vai fazer 50, começa a se questionar sobre o casamento de 30 anos, a relação com o marido que tá super morna, o diálogo tá ruim, os filhos estão saindo de casa, indo para a faculdade, trabalhando. Ela deixou de trabalhar para cuidar dessa família e hoje se vê meio que na síndrome do ninho vazio e começa a se questionar o que ela quer da vida dela, afinal de contas ela tem apenas 49 anos. E aí ela decide ir para a casa da madrinha que mora no México, também para conhecer a Frida Kahlo. Então, na ficção, a Frida está viva e ela vai até a Casa Azul da Frida no México, na cidade do México, para conversar com a Frida. E aí tem esses diálogos, mas antes de chegar no diálogo tem toda a apresentação do drama da Marcela, do questionamento, das dores, de como foi essa infância reprimida, com a sexualidade sempre colocada num viés de não importância e tal. E aí, depois desse diálogo, ela começa, né, até com a própria busca dela, fazer todo um trabalho de revisão desse feminino, de novas posturas, decide voltar. Aí acontece várias coisinhas aqui que eu não vou dar spoiler, né, no México, e decide voltar e pedir o divórcio. E quando ela chega, fortíssima para pedir o divórcio, tem uma reviravolta. Tem uma nova postura do marido também, que também olhou para essa relação na ausência dela de uma outra forma. E aí, não vou dar spoiler, mas é bem legal. E quando você escreve o romance, você sai escrevendo, você é mais arquiteto, né? Que monta as estruturas, as tramas, as quebras de... é mais jardineira, vai fazendo. Qual é o estilo? Não, tem uma arquitetura antes, talvez não tão certinha assim, mas tem no sentido de definir o tema, pesquisar os personagens, montar uma linha do tempo, pensar numa estrutura enquanto um índice imaginário. Geralmente eu ponho um título mais flexionando no sentido de que talvez mude. Então, tem uma certa estrutura pronta antes de começar. E muita pesquisa, muito estudo. Aí eu leio, por exemplo, um livro que sempre é muito importante para mim. Aliás, 2 que eu amo, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, da Esther Píncola, que eu acho que é muito referencial do feminino. É como se fosse a Bíblia do feminino, né? E A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, que é a autora do Comer, Rezar e Amar. Esse livro também é muito forte para mim enquanto autora, porque eu acho que para qualquer autor, porque fala muito dessa coisa da inspiração, que às vezes a gente acha que acontece só como mágica. Eu vou acordar inspirada e vou escrever um livro. E não, a inspiração ela tá aqui solta o tempo todo. Então, se eu respeito essa inspiração no sentido de me sentar na frente do computador ou na frente do caderno, para quem escreve à mão, e me dispor para essa inspiração chegar e para eu constelar num texto,
é muito mais fácil do que ficar esperando uma magia, embora o livro chame A Grande Magia, eu acho que é justamente quebrar essa ideia de que eu só vou escrever quando eu estiver inspirada. A inspiração tá aí, é só você sentar que ela vem, né? Então você estrutura mais ou menos como é que vai ser o avançar aqui da história, já sabe mais ou menos por alto o que são os capítulos e tal, e depois você mergulha na construção, né? Isso. Todos os livros anteriores, eu ia para um hotel sozinha, para algum lugar onde eu ficasse sozinha, e em torno de 10 a 15 dias eu mergulhava, da hora que eu acordava até a hora que eu cansava, só escrevendo. Esse foi o único que eu escrevi em 6 meses. Então, eu fui escrevendo aos poucos, fui relendo, refazendo. O que tem prós e contras, porque me deu uma liberdade maior de trabalhar o tema, mas também eu descobri que quanto mais a gente lê, mais a gente quer mudar, né? Então chega uma hora que você tem que parar de ler e avançar, senão não sai nunca, pelo menos no meu caso. Mas eu gosto muito desse processo, é como se eu mergulhasse num outro mundo dentro de mim e que saísse uma obra que às vezes eu leio e falo, nossa, eu escrevi isso mesmo. É muito bom. E o livro anterior é Outono na Grécia, né? É. Outono na Grécia. Como é que você fez essa parte que você falou mais picante, né? Uhum. Eu li o livro, né? Aham. Ó, não sabia, hein? Eu li. Aham. Como é que você fez? Porque assim não ficou vulgar, né? Aham. Como é que você acha? Mas é uma leitura picante, alguns momentos. Aham. Como que você encontra esse balanço para falar desse tema? Porque tem muito livro que é mais hot, assim, que eu acho que acho que perde a mão, assim, ou procura um Uhum. caminho mais fácil, né? Sim. Como é que você consegue, ou como é que você fez para encontrar esse equilíbrio? Olha, eu não tinha certeza se eu tinha encontrado o equilíbrio. Mas eu achei que o viés do Tantra me dava esse tom mais sensível, com uma ideia, porque a sexualidade tântrica, ela tem essa visão, né? Diferente da sexualidade ocidental, que vai muito direto ao ponto, né? A gente brinca assim que a sexualidade ocidental é mão na coisa, coisa na mão, né? E o Tantra não, ele trabalha o corpo como um todo, ele trabalha as sensações, a atenção, a presença, é algo muito mais, digamos, integral e contemplativo, então eu acho que eu pensei, bom, vai ser mais fácil trabalhar por esse viés. E aí eu descubro também, assim, né, as nossas incoerências, né? Eu sou, por exemplo, se eu for pensar eu e o Rodrigo, eu e meu marido, no dia a dia, ele é muito mais romântico do que eu e ele é muito mais carinhoso do que eu no sentido de ele que escreve cartão, ele que traz flores, ele que faz surpresa, ele que é muito mais do toque. E eu sou mais na minha, sou mais, digamos, sei lá, talvez eu pudesse dizer, eu sou mais fria no dia a dia. Mas quando eu escrevo, ou quando eu vou ver filme, por exemplo, eu adoro filme romântico, eu escrevo de uma forma romântica, e ele não, já gosta de filme de guerra, de violência, né, uma coisa mais... Então, é curioso isso, porque a gente sempre tem essas contradições no sentido de como eu me expresso, como eu sinto e como eu me expresso. Eu acho que isso vem muito da criação também, das crenças. Na minha casa não tinha isso do romântico, do toque, do acolhimento, do abraço, não tinha nada disso. Era uma coisa mais fria. Então, provavelmente, o meu jeito vem disso. Mas acho que no Outono na Grécia aparece... Aqui também, esse também é um pouco picante, não é pelo Tantra, mas... esse romantismo aparece, então talvez ele dê um pouco esse limite, ou esse tom, ou esse equilíbrio na parte hot, digamos assim. Interessante. E você falou do Rodrigo, né? Uhum, Assim, eu percebi que normalmente se você vai falar de carreira, negócio, a uhum, tendência é ir num crescente, onde você vai fazendo mais, avançando, avançando, avançando. Eu percebi que vocês... Chegou um momento que vocês falaram assim, bom, agora é a hora da gente estacionar um pouco, né, ou tirar um pouco do pé do acelerador do negócio uhum, e desfrutar mais a vida, né? Você falou do México, mas eu sei que vocês viajaram
estava na Costa Rica, na própria Itália, na Grécia, né? Sim. Como é que é esse processo, né? E até um pouco da questão aqui psicológica, né? Porque tem muita gente que vai assim a fundo, né? Na questão de carreira, do que se preocupa muito, né? Em crescer, e acaba abrindo mão desse outro lado, né? Sim. Então, eu queria entender um pouco como é que foi esse processo para você e assim, e como é que você questionaria pessoas que estão talvez trabalhando demais ou estão muito dedicadas a construir algo e talvez assim em detrimento de estar aproveitando mais o próprio casal, a vida, os filhos e tudo mais, né? Uhum. Eu acho que, de novo, a gente pode citar as tendências, né, Jorge? A gente veio, depois que veio o marketing digital e até, sei lá, eu acho que depois dos anos 2000, que começou a internet, essa abertura de um olhar para o mundo, né? Veio muito essa questão do sucesso, das finanças, de se tornar milionário, coisa que antigamente a gente não falava de milhão, sei lá, pelo menos eu não fazia parte desse universo de milhões. Depois do marketing digital, da internet, o dinheiro parece que ficou muito mais em evidência para ganhar e para usufruir. Só que, de alguma forma, o foco era no resultado, no quanto você tinha, né? No ter. E que você era considerado uma pessoa de sucesso pelo quanto você conseguia fazer financeiramente ou ter cargos e ter posições no ambiente profissional. E hoje a gente vê uma tendência a olhar para a espiritualidade, a falar desse vazio que vem depois de toda essa busca pela questão financeira, pelo sucesso, pelo status, né? A gente, eu acho que começa a se dar conta do quanto a gente está adoecendo emocionalmente, psicologicamente com essa coisa do Instagram, da vitrine, parece que a vida de todo mundo é perfeita e que só eu tenho problemas. Quem vive mergulhado no Instagram fazendo esse tipo de comparação termina mergulhando nessa coisa da frustração, da impressão de que só eu sofro, né? Então, eu acho que esse novo viés, e trazendo para a minha relação com o Rodrigo, isso aconteceu com a gente, teve um momento em que era bastante importante, principalmente para ele, essa questão ele sempre quis muito garantir uma segurança financeira, algo que nos desse um conforto e uma tranquilidade depois dos 50, digamos assim. Até pelo histórico familiar dele. Eu não, já sempre, como na minha família também sempre teve essa questão mais equilibrada do financeiro, nunca teve uma coisa muito ruim ou muito boa, foi sempre na média. Então, eu também vinha com uma expectativa de tem que estar na média. E ele não, tinha uma expectativa muito maior. Então, isso foi bom, porque ele, embora nós dois sempre trabalhássemos, ele foi o principal provedor do financeiro, dessa segurança. E ok, ele investiu bastante, mas eu também sempre trazia essa visão de, vamos com calma, tem que cuidar da relação também, até pelo meu perfil de estudo, pelo meu trabalho, então vamos olhar para a relação também. Ele tinha uma coisa assim, olha, agora eu estou mergulhado no trabalho e depois eu te dou atenção. Não tem essa, você não fala, agora eu vou trabalhar e eu só vou escovar os dentes depois daqui 20 anos, quando eu tiver, não, que não vai ter mais jeito. Então, eu acho que tudo que é vivo precisa ser cuidado em paralelo, né? Não dá para esperar. Então, eu tinha essa cobrança e ele tinha esse... Mas chegou num momento da relação em que ele também percebeu que, primeiro, ele gostava de trabalhar sim, mas o Rodrigo também tem um perfil de gostar muito de se divertir. Então, de viajar, de surfar, ele gostava de ter barco, hoje ele tem um jet ski. Então, para ele também era importante a diversão. E aí eu acho que quando ele estava com 53, a gente viveu uma crise ali no relacionamento e ele viu, bom, já temos uma condição razoável, daria para ir além? Daria. Não que a gente tenha parado 100%, mas vamos tirar o pé do acelerador, vamos administrar o que construímos, o que conquistamos, mas vamos aproveitar essa fase que hoje os filhos grandes, criados, e a gente está... né, não velho, mas também não jovem, tá, né, na famosa meia-idade aqui, onde a gente começa a sentir que o corpo muda, que as vontades mudam, que a energia já é diferente, então vamos equilibrar tudo isso.
Que a reserva muscular possa ser mais importante que a reserva financeira. Exatamente. Vamos cuidar dos músculos. É isso mesmo, a gente começa a dar importância para outras questões, né? Muito bom, né? E também vê a hora que você tem que começar a colher um pouco, né? E não só plantar, né? Exatamente. Senão não faz sentido, né? E você comentou um pouco da questão digital, e se a gente olha, né? A questão digital, você falou mídia social e tudo, Uhum. mas no mundo de inteligência artificial, como é que fica a questão das pessoas e do relacionamento, Hum. até a questão mais psicológica? Então, tem gente que começa a conversar com inteligência artificial, ou às vezes até se consultar com Aham. inteligência artificial. Então, a pessoa está conectada, mas está sozinha. Como é que você enxerga esse mundo e para onde a gente está indo? Complicado, né, Jorge? Porque, de novo, a gente está falando de ferramentas maravilhosas, de possibilidades incríveis, que, sei lá, a gente via naquele desenho dos Jetsons, mas talvez a gente não acreditasse que um dia seria possível, não sei. Enfim, o que eu acho é que a gente precisa amadurecer emocionalmente e espiritualmente, cada um no seu processo, mas com essa consciência do quanto é necessário para que nós estejamos preparados para lidar com essas ferramentas. Porque o que acontece com uma pessoa que entrava no Instagram e se comparava e aumentava a frustração, começava a ficar deprimido e, sei lá, chegava num viés de entrar em processos até cometer um suicídio. Fui para um extremo. Mas por quê? Porque não tinha maturidade emocional, autoconhecimento, não estava preparado emocionalmente, psicologicamente para lidar com essa ferramenta. Então, eu acredito muito que a inteligência artificial vai ser por aí. Se eu acho que a inteligência artificial é um fim, é o meu objetivo, é com quem eu quero me relacionar, vai dar ruim, vai dar muito ruim. Mas se eu entendo que a inteligência artificial é uma ferramenta incrível para que eu melhore as minhas relações pessoais, sociais, a minha relação com o mundo, a minha inteligência, e uso isso como parte do meu processo, pode ser muito incrível. Mas a tendência, não sei o que vai dar, não. Mas aí, aproveitando o gancho, como que a gente pode usar a inteligência artificial para melhorar as relações? Que dica que você dá? Olha, eu acho que a inteligência artificial pode ajudar muito, por exemplo, uma pessoa que está com uma questão no relacionamento. E até a gente começou falando do diálogo, né? Uhum. Então, eu sou uma pessoa que estou com um problema com meu marido X e eu não sei como abordar. É uma conversa difícil, um tema difícil, que toda vez que a gente vai, a gente se estranha e dá ruim. Então, pega a inteligência artificial e faz uma pergunta, conta a história, pede uma opinião. Eu sei que, né, eu ainda não sou expert em inteligência artificial, mas eu estou achando cada vez mais interessante. Mas, assim, quanto mais você consegue dar comandos específicos, né, eu como psicóloga, quando eu quero alguma ajuda nesse sentido, e já aconteceu, eu falo, olha, atue como um psicólogo e um guiano de casal, e me ajude com a seguinte questão e conto, e assim, é muito interessante o que vem, porque é sempre um viés de equilíbrio, de lucidez, de clareza, então ajuda muito. Quem costuma se comunicar, e eu conheço algumas pessoas assim, né? Quem costuma se comunicar por mensagem, às vezes com filho, com marido, com esposa, tem usado a inteligência artificial para criar mensagens muito claras, muito com a comunicação não violenta, propondo saídas, propondo caminhos que talvez a pessoa sem a ajuda da inteligência artificial não conseguiria elaborar uma mensagem como essa. Então, tem como. Interessante, né? É. Mas mais para dar opções para a pessoa, em cima dessas opções, E clareza, eu acho que traz muita clareza. É uma inteligência que tem um acesso, né, a um contexto muito
amplo. Então, também para autoconhecimento. Se eu posso dizer, olha, eu estou incomodada porque o meu marido está fazendo tal coisa, e isso está me causando muita irritação, ou eu já quero chegar com os 2 pés na porta. Não sei, eu posso contar, isso que é o legal, né? Porque você conversa com a inteligência artificial como se fosse uma terapeuta ou um amigo e tal, só que vai vir uma resposta com clareza. Então, se eu conto e falo o que você acha, como que eu resolvo esse meu sentimento, essa minha postura, sem também jogar para a atitude do outro, vai trazer uma resposta interessante. Então, isso é muito válido. E não custa nada, né? Assim, tem ferramentas que custam, mas tem ferramenta que não, então... Muito bom, muito bom. Rosana, normalmente eu trago um livro, mas acho que todos os meus livros eu já dei para você e para o Rodrigo, né? Eu falei, eu tinha tem algum que eu não, que eu não tinha levado, né? Então acho que hoje a gente vai inverter, né? É você que vai ganhar o livro, então. E Olha eu já só. fiquei animada que você leu Outono na Grécia, acho que você vai ler Café com Frida também. Eu adoro ler. Café com Frida, Marcela vê uma profunda e angustiante crise existencial questionando seu casamento, sua dinâmica com os filhos, suas decisões profissionais e até sua duvidosa vida sexual. Assim, ela decide passar um tempo no México para rever suas escolhas e refletir sobre o que realmente quer. Né? Muito bom. Muito bom. Essa é a ideia. Sensacional. E, Rosana, quem quiser te encontrar, como que te encontra? Acho que o Instagram é mais fácil, que lá tem o link do meu WhatsApp profissional e também tem o direct, que eu costumo olhar, às vezes demora um pouquinho, 2, 3 dias, mas olho. Então é o Rosana Braga. E também tem, assim, os meus livros tem na internet, só digitar no Google ou na Amazon, vai encontrar a maioria. E hoje, com as redes sociais, fica mais fácil, né? Muito bom. Bom, obrigado. É um prazer, assim, né? Finalmente, porque a gente estava tentando, tem bastante tempo, né? Porque tinha que calhar de eu estar em São Paulo, você ter o tempo estúdio também. Muito bom. E aqui, para fechar, você que segue a gente aqui no Carreira e Negócios. Então, acho que a gente até comentou por alto, a melhor forma de você destruir um negócio é se separar, né? Então, quer destruir de verdade, separa pela segunda vez. Então, se você compartilha esse episódio, compartilha para quem está trabalhando demais, não está aproveitando, né? Não está aproveitando a vida. Não está lembrando de cuidar dos relacionamentos. Está mais preocupado com a reserva financeira aqui do que com a muscular. Exatamente. Tem que ter um equilíbrio. E a vida emocional da gente diz muito sobre nossa saúde, sobre nosso sucesso, né? Não está passando tempo com os filhos, depois os filhos vão embora, esse tempo não volta. Nossa, né? assim, né? Meu Deus. Então é sensacional. Segue a gente no canal, toda sexta-feira tem um episódio aqui do Carreira e Negócio e compartilha com quem você acha que vai gostar desse episódio, comenta e até a próxima. Muito obrigado.